Pratos e os vinhos. A gente vem aqui bater um papo. Eu, assim como Garcia Marques, eu não vim aqui fazer um discurso, né? Aliás, esse é até o nome do livro recente dele, e ele começou assim, o que seria um discurso, sem querer ser um discurso, né? Mas antes, Ricardo, de falar um pouco sobre essa relação de vinhos e literatura, estava aqui César falando sobre a questão do vinho ser do São Francisco, ser do mundo. E aí quem viu o caderno C hoje do Jornal do Comércio, fala sobre uma exposição da Amparo 60 agora, que diz lá que uma ideia de mundo que cabe no papel. Não foi isso a manchete de hoje do caderno C, o abre do caderno, como chama o jornalista, né? Era uma ideia de mundo que cabe no papel. E eu fiquei pensando, se a ideia de mundo cabe no papel, por que ela não cabe também numa garrafa de vinho, né? O que é que o vinho não transmite para a gente, se não uma ideia de mundo? Eu estava comentando um pouco aqui entre beber o Chile, ou beber o Vale do São Francisco, ou beber Bordeaux, beber a Toscana. A gente bebe uma ideia de mundo transmitida por alguém que conseguiu fazer o que eu chamo a síntese líquida do encontro do homem com a natureza, que é o vinho. Então o vinho transmite para a gente essa sensação de pertencimento. E eu lhe dizia naquela ocasião, Ricardo, que os vinhos bons, os bons vinhos, diferente do que diz a literatura, né? Tolstói lá no Ana Karenina começa dizendo que as famílias felizes são mais parecidas entre si, as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. E aí eu dizia que acho que no vinho acontece exatamente o contrário. Os vinhos infelizes são mais parecidos entre si. A gente está aqui com os especialistas que apontam exatamente os mesmos defeitos. Acidez elevada, esse aqui está muito jovem. Então os defeitos são muito mais parecidos. Mas os felizes são felizes, cada um à sua maneira. Cada vez que a gente entra lá nos previews para ver, Fabiana está falando de vinho, mas está dizendo, isso aqui tem uma característica diferenciada, excepcional, por isso, isso e isso. O excepcional é sempre excepcional à sua maneira, de forma peculiar. E aí nessa relação entre vinhos e literatura, a gente fazendo algumas referências com alguns livros, eu dizia que a gente tem que ter com o vinho um sentimento muitas vezes de espera, de guarda. Quem compra lá um Brunello, quem compra lá um Chateau Latour, Chateau Margaux, não toma de imediato o vinho, né? Guarda por tanto e tanto tempo. Eu nunca vi, mas eu sei que existe gente que guarda por 30, 40 anos uma garrafa de um Grand Cru para beber quando ele estiver maduro o suficiente. E eu dizia naquela ocasião que é uma espera tão grande quanto a de Florentino Ariza por Fermina Daza. 51 anos, 9 meses e 4 dias esperando o grande amor da vida dele. Porque a gente não pode esperar isso também pelo vinho, se a gente se encontra apaixonado pelo vinho, né? Mas o vinho também nos trai. O vinho, muitas vezes, a gente deposita uma crença muito grande de que ele vai nos entregar alguma coisa e muitas vezes ele não entrega. Muitas vezes ele está passado, né? Passou e isso agora não está mais legal. E eu fico pensando o que sentiu Basílio quando foi traído por Luísa. Imagina a dor daquela traição. De certa forma, a gente também sente isso às vezes com o vinho. Mas sentimos também algumas dúvidas. Recentemente eu estava numa degustação e aí o sommelier comentando: busquem a infância. Era um branco. Busca a infância. Isso aqui tem maçã verde. Isso tem abacaxi. Eu, começando a beber aquilo, até agora eu só achei o abacaxi. A maçã verde eu ainda não achei. Mas são dúvidas tão cruéis, tão pontuais, e muitas vezes ocupam tanto a vida da gente, que eu imagino Bentinho, umas dúvidas durante a vida toda por Capitu. Meu Deus do céu, que não largou a vida dele. E a gente está aqui com a taça de vinho, tentando procurar os aromas da infância, recordando o que se passou, como o nosso Rodicáfio, que foi contar lá no apanhador do Campo de Centeio, todas as memórias da vida dele, resgatar essas memórias. Então o vinho, gente, ele faz revoar pensamentos. E essa é uma expressão de Ortega de Gasset, que abre lá o espírito da letra, com a palavra escrita, nos transmite, nos faz criar pássaros internos. Esses pássaros internos reproduzem um revoar de pensamentos. E o que é que a gente vai no vinho a não ser também revoar pensamentos? Ele nos acompanha num momento como esse, em que nós estamos com os amigos, nos acompanha também no momento da solidão, no aconchego do claustro.